Olá pessoal, sou o professor Aurélio Casale, professor de Direito Constitucional, e estarei com vocês aqui no curso da Anvisa. Tivemos algumas aulas aí, hoje eu vou gravar mais uma aula, a gente está perto do concurso aí e nós vamos sempre, quem já assistiu às minhas aulas, sempre direcionar vocês para esse certame, que dá para a gente juntos aqui estudarmos o direito constitucional e procurando fazer com que você gabarite a prova de direito constitucional. E dá para você gabaritar. Tenha certeza disso, que no direito constitucional dá para gabaritar a prova. Não tem muito mistério nas questões da CESP sobre direito constitucional. Beleza, moçada? Deixar bem claro aqui novamente, nós estamos no pulo do gato, então a gente não tem como esgotar todos os assuntos. A gente faz uma análise, eu tenho um banco de questões CESP, a gente estuda as questões da CESP, alguns temas são recorrentes, e isso que nós vamos trabalhar. Então não vamos trabalhar toda a decoreba, ler todos os artigos, trabalhar todos os pontos do edital, até que isso seria um outro modelo de curso. Então no pulo do gato é questão de estratégia. A gente procura pegar alguns pontos, nós vamos verticalizar em alguns pontos, nós vamos aprofundar em alguns pontos e apontando. Vai cair dessa maneira, aqui você tem que decorar, aqui você não tem que decorar, isso aqui você nem tem que estudar, não tem que perder tempo, é só passar uma lipa, com os olhos mesmo ali, uma simples leitura. Esse é o... Então a parte teórica ou muito teórica, isso aí é de cada aluno. O aluno ele vai chegar e vai estudar em casa. Então já falo para vocês aqui uma questão que é de decoreba, quando fala de princípios fundamentais. A primeira parte da Constituição, artigo 1 ao 4º, artigo 1º, fundamentos, artigo 3º, objetivo e artigo 4º, princípios. Não adianta, eu não vou ficar trabalhando aqui com vocês esses princípios. Por quê? Porque aquilo ali é uma decoreba. Aquilo ali você lembra do FOP. Artigo 1º, fundamentos, artigo 3º, objetivos e artigo 4º, princípios. Você olha ali aqueles 4 artigos e em 15 minutos você decora os mesmos. Nem que seja na véspera da prova, meia hora antes da prova você fazer a leitura. Porque aquilo dali é só decoreba. A única coisa que ele vai mudar é falar assim, a dignidade da pessoa é um fundamento, é um objetivo ou é um princípio. Erradicar a pobreza é um fundamento, um objetivo ou princípio. Ele vai remanejar ali, O Brasil repudia ou não o terrorismo. Então, esses pontos dependem só do aluno, não tenho como eu explicar aquilo dali. Agora, o que demanda explicação, o que demanda aprofundamento, uma verticalização, eu estarei aqui junto com vocês. Ao final também, lá no site do Ponto, tem meu e-mail, tem Facebook, você pode me mandar dúvidas, pergunta, professor, não entendi isso, o que você acha que eu tenho que focar mais nessa reta final? Pode mandar lá que a gente está caminhando junto com vocês, tá? Então, tranquilo, é visto essa breve explanação, vamos ao que nos interessa na aula de hoje. Tema que é recorrente na prova do CESP, parte de direitos fundamentais. Então não vou trabalhar todos os incisos aqui, alguns incisos são só leitura. Temos novidades aqui do ano de 2015 e do ano de 2016, julgamentos do STF e do STJ, que a CESP, vocês que já fazem concurso CESP, quem não conhece a banca CESP tem que tomar cuidado, porque cai essa atualidade ou as atualidades jurídicas. Então, muita coisa que o Supremo julga vem como situação hipotética na prova. Então, a gente tem que saber essas atualidades jurídicas e aí faz parte do professor, do trabalho do professor, trabalhar isso com vocês e é o que eu vou fazer nessa aula de hoje. Então, temos remédios constitucionais também para estudar na aula, com a lei do mandado de injunção de 2016, que pode ser cobrado. Mas isso só vai ser cobrado para superior direito, não tem nada a ver. Não, está na matéria
né? E tem alguns pontos ali específicos que podem ser cobrados nesse concurso de vocês e nós vamos tentar esgotar aqui, vamos torcer para que seja uma prova difícil, né? Não vamos torcer para que seja uma prova fácil, já que vocês estão estudando, e que com certeza alguns pontos que eu vou trabalhar com vocês cairão na sua prova, correto? Então vamos lá, sem mais delongas, começar o nosso estudo aqui. Direitos fundamentais, moçada. Artigo 5º, né, da nossa Constituição. O que eu sempre trabalho com os alunos aqui? São as características dos direitos. Eles estão previstos no artigo 5º da Constituição Federal de 88 ou da Constituição da República Federal de 88. Então vamos lá. E aqui já tem uma novidade que o Supremo julgou semana passada, tá? Da vaquejada eu vou falar para vocês. Primeiro direito, primeira característica, melhor dizendo, não são absolutos. Nenhum direito ele é absoluto. Nem mesmo a vida é um direito absoluto, tá? Todos os direitos eles são relativos. Então você não pode afirmar que a vida é um direito absoluto. Não pode afirmar que a propriedade é um direito absoluto. Nenhum direito é absoluto. Então deixar bem claro isso daí. A segunda característica, que é inerente à primeira, é que não há hierarquia entre eles. Aí eu vou explicar os dois juntos aqui. Então, pessoal, não há que se falar, seja aqui em direitos fundamentais, seja em direitos que não sejam fundamentais, em hierarquia. Nenhum direito se sobrepõe ao outro. Nós estamos analisando aqui o artigo 5º. Quando você olha o artigo 5º caput, tem lá vários direitos, né? São invioláveis o direito à vida, à liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Vão ficar os 5 que estão no caput do artigo 5º. Tem outro. Qual é mais importante que o outro? Ora, se você me perguntar, né, fora da aula, eu vou primar pela minha vida, eu vou primar pela minha liberdade, mas aí você começa segurança, né? Já tivemos aí recentemente o ministro da Justiça falando, não o atual, né? O ex-ministro da Justiça, ele falou que preferia ser morto do que ficar preso nas masmorras brasileiras, porque as prisões brasileiras são verdadeiramente masmorras, né? São medievais, é absurdo. Então, na visão dele, ele prefere morrer do que ficar preso. Então, ele prefere a liberdade, né? Ele prefere prima pela liberdade do que pela vida. Então, olha só, eu prefiro ficar vivo ainda que preso. Então, cada um tem o seu pensamento, é subjetivo. Só que falando aqui em termos jurídicos, não. Aurélio, mas se nenhum direito é absoluto, se não há uma hierarquia entre eles, como que eu vou solucionar quando houver conflito entre direitos? Pois é isso que cai na sua prova, é isso que a gente vai raciocinar aqui. Quando há conflito, choque entre direitos, como que a gente tem que resolver? A gente tem que resolver, gente, fazendo um juízo de ponderação. Ou seja, qual naquele caso concreto deve sair o vencedor? Qual naquele caso concreto vai se sobrepor perante outro direito? E isso eu tenho que verificar em inúmeras situações. Nunca vai ser taxativo. Eu vou dar um exemplo aqui do direito penal, tá? Você que afirma que a vida é um direito absoluto ou que a vida é superior a outros direitos. Então imagine que eu, Aurélio, acabando de gravar a aula para vocês, tá? Estou indo para o meu carro. Quando eu vou entrar no meu carro, um meliante me aborda com uma arma, pedindo o meu celular, a minha carteira ou o meu próprio veículo. Eu entro em luta corporal com ele e eu acabo matando esse elemento. É óbvio que eu não vou dar aula de direito penal aqui, mas caracterizando todos os elementos lá da legítima defesa prevista no Código Penal, não vai acontecer nada comigo. Eu matei alguém para proteger o meu patrimônio. Veja bem que ele não veio me matar, ele não me conhecia, eu também não conhecia, ele veio me roubar. E aí eu vou me defender, vou defender o meu patrimônio, eu acabo matando.
Neste caso, eu tirei a vida de alguém em razão de propriedade. A propriedade foi superior à vida aqui, claramente. Tá? Numa outra situação, a sua liberdade sexual, né? Vem um agente para tentar estuprar uma mulher ou um homem. Essa mulher, que é o mais comum, tentativa de estupro ou estupro contra as mulheres, né? Sabe uma arte marcial, né? Luta Krav Maga, legítima defesa, e acaba matando esse estuprador para proteger a sua liberdade sexual. A liberdade se sobrepôs à vida. Então não há hierarquia entre nenhum direito, tá? Nenhum direito é absoluto. Vamos trazer para cá dois casos que envolvem direito ao meio ambiente, né? Proteção ao meio ambiente e incentivo à cultura. Ambos previstos na nossa Constituição. Um é mais antigo e outro é mais recente, e eu estou apostando que isso vai cair na sua prova, tá? Vamos lá. Há muito tempo atrás, havia a chamada farra do boi, lá no estado de Santa Catarina, onde soltavam um animal, né, um boi, e o pessoal ficava batendo com um pedaço de pau, né, jogava pedra, até ele virar óbito, se esgotar fisicamente. Então, era uma prática cruel contra os animais. Proibiram essa farra do boi. Sob qual argumento? Sob argumentos que era uma prática cruel contra os animais. Argumento constitucional. Em contrapartida, os organizadores alegaram que aquilo era uma questão cultural. E a Constituição também incentiva a promoção da cultura. Vejam bem, ambos estão na Constituição, mesmo pé de igualdade, meio ambiente, proteção ao meio ambiente e promoção e incentivo à cultura. Qual que tem que ganhar? Não tem hierarquia, nenhum é absoluto. Naquele caso concreto, o Supremo Tribunal Federal, fazer o juízo de ponderação, verificou que o meio ambiente deveria sair vencedor. Portanto, o meio ambiente, naquele caso concreto, se sobrepôs à promoção ou incentivo à cultura. Aurélio, quer dizer que sempre o meio ambiente é superior à cultura? Não, não foi isso que eu disse. É isso que nós estamos estudando. Eu preciso fazer um juízo de ponderação. Tanto é que a prática do rodeio é liberada aqui no nosso país. Porque entende-se que não é uma prática cruel contra os animais. Tá? Semana passada ou semana retrasada, não sei quem acompanha, né, a internet, aí tem que acompanhar, quem está estudando também tem que acompanhar as coisas úteis da internet. O Supremo julgou a questão da vaquejada, né? E, mais uma vez, era a questão do meio ambiente com a questão cultural. E, mais uma vez, nessa questão, entendeu-se que era uma prática cruel contra os animais. E aí o Supremo entendeu que deve ser proibido a prática da vaquejada. O meio ambiente se sobrepôs à cultura. Então, sempre que tivermos um conflito entre direitos, devemos fazer um juízo de ponderação. Nunca, meus amigos, você vai poder afirmar de antemão que aquele direito é mais importante que o outro. Você não pode fazer isso, tá? Aurélio, e na questão do direito absoluto, eu estou em dúvida, como que poderia cair numa questão? Ora, se você afirma que a vida é um direito absoluto, vou te dar um outro exemplo. Gravidez, né, fruto de estupro, está lá no Código Penal. Poderá o médico realizar o aborto. Veja bem, se naquela situação a mulher foi estuprada, ela pode realizar o aborto, e o aborto é um crime contra a vida, né, uma proteção ao feto, temos a proteção da mulher e temos a proteção do feto. Aurélio, mas a mulher não tem risco de vida nenhum. É uma outra situação também que vem prevista no Código Penal, que a mulher pode abortar, o médico pode causar o aborto na mulher, se houver risco de vida. Vida versus vida. Aurélio, mas a mulher que foi estuprada, ela não tem risco de vida. É a questão da vida digna. Um dos fundamentos da nossa Constituição é a dignidade da pessoa humana. Então, não posso exigir que uma mulher que foi estuprada,
tenha o filho. Veja bem, não estou proibindo ela de ter o filho, não é isso que eu disse, não é isso a interpretação. Eu disse que eu tenho que garantir a opção dela. Se ela não quiser ter o filho, né, por uma questão de dignidade da pessoa humana, o Estado vai garantir que ela aborte. Então, eu não posso afirmar, como eu disse, que a vida é um direito absoluto, porque teremos conflito vida versus vida. Alguém vem me matar, eu mato essa pessoa. Eu não vou responder por homicídio se eu agir em legítima defesa, por exemplo. Então, volto a dizer, não há hierarquia, não há direito absoluto. O Poder Judiciário, à luz daquele caso concreto, deve fazer um juízo de ponderação. Já tivemos questões, tá? Imagina uma questão CESP. Você está lá fazendo a prova e vem assim, um item para você julgar. No conflito entre a vida e a liberdade de expressão, a vida sempre prevalece. Dá uma vontade danada de marcar que a vida sempre vai prevalecer. Eu não consigo nem te dar um exemplo sobre isso daqui, mas a questão indagava sobre isso daqui. Se o aluno tinha conhecimento dessas características dos direitos fundamentais, não há hierarquia, não são absolutos. Então tome muito cuidado com isso. Tá? Então só nessas duas características eu trouxe algumas questões de prova para vocês. Esse pouco tempo, né? Olha quanta questão de prova que pode aparecer. Vamos continuar aqui então o nosso estudo. Não é um rol taxativo, meus amigos. Ou seja, não é um rol fechado. Não sendo um rol fechado, ele é um rol aberto. Ou seja, meus caros, novos direitos podem ser incorporados aqui. O que não é permitido é excluir direitos fundamentais. Agora, ampliar esse rol de direitos fundamentais é plenamente possível, não tem problema nenhum. Tá? O próprio artigo 5º, nos seus parágrafos, né, salvo engano no parágrafo 1º, ele fala que outros direitos trazidos por tratados internacionais podem ser incorporados no nosso ordenamento jurídico. Então não vamos esquecer disso aí, não é um rol taxativo, ele é um rol aberto. A próxima característica já apareceu em questões da CESP, tá? Não só para superior direito, é a questão da historicidade. Olha só, são históricos como qualquer direito. Eles não surgiram simultaneamente, por isso são divididos em gerações. Pode ser geração ou dimensão, tá, meus amigos? Então pode aparecer como primeira geração, segunda geração, terceira geração, ou primeira dimensão, segunda dimensão, terceira dimensão. Vamos a eles e eu vou explicar para vocês como que cai em prova. Primeiro é o básico. Primeira geração, direitos ligados à liberdade. Quais são eles? Direitos civis e políticos. Eles têm um status negativo. Depois eu volto explicando as três, mas já faço o vínculo, ó. Liberdade, primeira geração. Isso eles vão cobrar de você, tá? Segunda geração, são direitos ligados à igualdade. Já faça esse link aí no seu material, no seu estudo. São os direitos sociais, econômicos e culturais. São direitos coletivos. Terceira geração são direitos ligados à fraternidade. Fraternidade ou solidariedade. Fraternidade ou solidariedade. Se destinam à proteção do gênero humano, paz, meio ambiente, etc. Então temos paz, meio ambiente. Tá? Alguns autores, a gente não vai entrar nisso daqui, nessas correntes, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava geração, nos compete aqui no Pulo do Gato trabalhar isso. Vamos no básico aqui, que é o que pode cair para vocês, que são essas três gerações. Agora, o que você tem que lembrar é o seguinte: pode haver uma quarta, quinta, sexta, sétima, 15ª geração de direitos fundamentais? Pode.
A partir do momento, é só você raciocinar, a partir do momento que a sociedade vai evoluindo, novos direitos, portanto, vão sendo o quê? Incorporados. Então, amanhã a gente pode falar de um direito específico dos animais. Não tem problema nenhum falar sobre isso. Então, por quê? Não temos um rol taxativo. Os direitos não se esgotam. Ó, todos os direitos já foram atingidos, foram incorporados. Não existe isso. Tá? Então podemos ter quinta, sexta, sétima, mas nós não vamos trabalhar aqui, porque não é o objetivo do curso e também não é unânime. Essas aqui são unânimes, então ninguém tem dúvida, essas podem ser cobradas para vocês. Voltando aqui, primeira dica aqui do pulo do gato, nesse aspecto que nós já vimos outros. Ele vai tentar inverter. Ele vai falar, por exemplo, que os direitos de primeira geração são os direitos ligados à igualdade. Ele inverte. Que os direitos de terceira geração são da solidariedade. Nesse caso está correto. Então, solidariedade ou fraternidade. Ele vai trocar o nome para tentar confundir vocês. Tá? Então, nós temos aí igualdade, liberdade e fraternidade ou solidariedade. O de primeira dimensão, gente, que são os direitos da liberdade, né, que eu coloquei, ele tem status negativo, e isso já apareceu em prova, lembra disso? Por que esse status negativo? É uma abstenção por parte do Estado. O Estado não pode agir. Então, o Estado não pode me prender porque ele quer. Ele só pode me prender, por exemplo, se ele tiver motivo. Alguém só pode ser preso em razão de ordem em flagrante delito ou em ordem escrita da autoridade judiciária competente. Ninguém pode sair prendendo os outros à toa, e tem que ter motivo. Então é uma abstenção por parte do Estado. Por isso, status negativo. Em contrapartida, o de segunda dimensão, que é o de igualdade, já tem status positivo. Aí é uma obrigação. O Estado tem que implementar. Exemplo da saúde. O Estado tem que implementar saúde, educação, cultura, tá? Então, lembra disso. Primeira dimensão ou geração, status negativo. Um não fazer por parte do Estado. Segunda dimensão, um fazer por parte do Estado. São os direitos sociais. Artigo 6º, 7º, 8º. Então, o Estado tem que implementar. Ele tem que fazer. Correto? Então, dicas breves, mas importantes para o seu concurso. Então, pessoal, o que a gente vai ver agora? Destinatários dos direitos fundamentais. E olha só, porque aqui tem questãozinha de prova importante aqui para vocês, tá? Que pode ser cobrada de acordo com o texto, a literalidade do texto, ou com o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Então, olha só. Quem que são os destinatários dos direitos fundamentais? A gente pega aqui pessoa física, tranquilamente, e jurídica, nacional ou estrangeira. Cuidado aqui. Artigo 5º caput. Todos são iguais perante a lei, né? Sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes aqui no Brasil a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Problema. Aurélio, você colocou no material pessoa jurídica, física ou jurídica, nacional ou estrangeira, né? E aqui restringiu para apenas, né, brasileiro residente aqui, ou estrangeiro residente aqui no Brasil. Como que eu vou resolver a questão? Gente, cuidado, principalmente questões CESP, tá? Nós vamos estudar depois habeas corpus. Hoje é pacífico, ninguém tem dúvida quanto a isso, que os direitos, tá, fundamentais, os direitos previstos na Constituição, eles são garantidos tanto para brasileiro quanto para estrangeiro residente ou não no Brasil. Brasileiro nato, naturalizado, que mora aqui, que reside aqui ou que não reside, estrangeiro que reside aqui ou que não reside. É óbvio que alguns, né, eles não vão ter. Brasileiro naturalizado não tem alguns direitos, né, não pode exercer alguns cargos. Estrangeiro não pode fazer concurso
para a maioria dos cargos, não pode votar, enfim, alguns direitos eles não vão ter. Mas os direitos em comum, né, direito à vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade, é óbvio. Não é porque eu sou um brasileiro que não moro aqui, venho aqui no Brasil, aí se eu fui assaltado, não, você não tem direito aqui no Brasil, porque a Constituição fala que a propriedade é garantida só para brasileiro que mora aqui. Seria uma incoerência. Lembra do fundamento da nossa Carta Magna, que é a dignidade da pessoa humana. Então olha que curioso. No capítulo que traz as disposições sobre o artigo, sobre direitos fundamentais, ele restringiria tão somente a brasileiro, estrangeiro ou residente aqui, sendo que um dos fundamentos, um dos pilares da Constituição da República, da Carta Cidadã de 88, é a dignidade da pessoa humana. Não teria lógica aqui. Pois bem, um estrangeiro pode impetrar habeas corpus, já aviso de antemão para vocês. A CESP gosta de cobrar um estrangeiro aqui no Brasil, foi preso, enfim. Depois a gente estuda isso com mais calma. Então, é pacífico que pessoa física, pessoa jurídica, nacional ou estrangeira, tem garantias, direitos e garantias aqui no Brasil. Tá? Agora, se cobrar tão somente a literalidade da lei, aí você vai ter que colocar isso do jeito que está aqui. Você sabe mais com essa informação que eu te passei, tá? Mas se cobrou apenas a literalidade, vá com a questão do texto. A título de exemplo, o TRE de Minas Gerais, há uns 2, 3 anos atrás, salvo engano, a banca era a Consulplan. Tá? E eu, dando aula, eu falei, gente, toma cuidado, porque não é só a CESP que cobra dessa maneira, outras bancas também cobram dessa maneira. No caso lá, a banca, a Consulplan, fez essa indagação. Só que nos termos da Constituição Federal, nos termos da Constituição Federal e do jeito que a questão foi apresentada, você tinha que marcar que estrangeiro que não residia aqui no Brasil ou que brasileiro que não residia no Brasil não tinha tais direitos. E o pessoal que marcou dessa maneira acertou a questão. Então, na CESP, da mesma forma, você tem que ver como vai ser apresentada a questão. Vai ser num caso concreto, o estrangeiro poderia impetrar habeas corpus, ou nos termos da Constituição, e ele coloca o caput da Constituição. Porque o caput da Constituição está aí, não mudou. Está dessa maneira. Então, se eu fosse fazer a prova e aparece o texto da Constituição, eu vou pela confiança, que é a literalidade da lei. Mas num caso concreto, um brasileiro que não reside no Brasil foi preso aqui, ele poderia impetrar Constituição? Poderia impetrar habeas corpus à luz da Constituição? Sim, ele poderia impetrar. Então, cuidado com essas questões. Tá? Um ponto importante aqui. Outro ponto importante para a gente ver é sobre a eficácia dos direitos fundamentais. Isso aqui não aparece muito em prova, mas eu gosto de falar pelo seguinte: ajuda você a raciocinar. A eficácia dos direitos fundamentais. A eficácia vertical vai ser a relação entre o Estado de um lado, isso pode ser cobrado, tá? E o particular de um outro. Visa coibir o que? Abuso por parte do Estado. Então é só você lembrar, por exemplo, né, se aparecer essa expressão, lá no direito de primeira dimensão, que é contra a liberdade, tem status negativo. Tá? O Estado de um lado e o particular de outro lado. Então eu tenho que evitar abuso por parte do Estado. Já na horizontal, particular de ambos os lados. E aqui eu te dou um exemplo. Prova ilícita. Né? Não é só o Estado que está proibido de se valer de prova ilícita. Então, se eu estou litigando com outra pessoa, né, estou processando alguém, então estou processando o meu vizinho por questão de vaga na garagem lá do condomínio. Eu não posso me valer de uma prova ilícita e ele também não pode se valer de uma prova ilícita. Prova ilícita é inadmissível no processo. Então, a eficácia horizontal. Veja bem que eu falei de outros incisos e estou trazendo aqui para vocês. Questão importante.
E a eficácia diagonal, que é a mais interessante aqui, é entre particulares também. Mas entre os particulares, um deles seria hipossuficiente e o outro teria um grande poderio econômico. Olha, esse aqui não ficou claro. Vou dar um exemplo bem simples de uma relação de trabalho. Imagine a seguinte situação. Sou promotor de justiça e dou aula em determinada instituição particular de ensino. Então, promotor, ganha bem, vitaliciedade, tem status perante a sociedade, né? Um concursão. Agora, quando eu estou trabalhando para essa entidade, né, essa faculdade particular, eu posso ganhar mais do que o meu chefe, por exemplo, do que o meu coordenador. Agora, eu estou subordinado a ele? Eu estou subordinado às regras da empresa? Veja bem que eu tenho status perante a sociedade, eu sou juiz, eu sou promotor, eu sou desembargador, só que frente àquela empresa, eu sou hipossuficiente. Se amanhã eles quiserem me demitir, eles vão me demitir. Eu não posso fazer nada. Já enquanto aqui promotor, no âmbito estadual ou federal, eles não podem me tirar dali. É só para o processo judicial. Não tem uma garantia. Aqui não. Então, essa eficácia diagonal se dá, por exemplo, na relação de consumo, né? O Neymar, que é rico, milionário, ele pode ser hipossuficiente frente a uma empresa? Pode. Numa relação de consumo? Pode. A hipossuficiência aqui não é só ou meramente econômica. Temos em outros aspectos também. Tá? Então, eu tenho que dar uma garantia maior para o consumidor, eu tenho que dar uma garantia maior para o trabalhador, é em razão disso daqui. Então, não vá com essa, mas o cara não é pobre. A hipossuficiência não é meramente econômica. Tá? Entre os particulares, um pode ter um grande poderio econômico e o outro pode ser um hipossuficiente técnico. Dei esse exemplo, pessoa que é juiz frente a uma empresa, trabalha para a empresa, né, como professor, por exemplo. O Neymar consumidor frente à Nike. Comprou um tênis, o tênis veio estragado. Ora, ele continua sendo um consumidor. A Nike tem grande poderio econômico. Então, não é só questão se o Neymar, né, se o consumidor é pobre ou é rico. Ele é hipossuficiente naquela relação. Tranquilo, moçada? Então, vamos continuar caminhando nosso pulo do gato aqui. O que eu separei para a gente estudar? Direitos fundamentais em espécie. É aquilo que eu disse para vocês. Nós não vamos ficar trabalhando todos os incisos. Vamos trabalhar os mais importantes com as respectivas novidades. Então, eu escolhi aqui, na questão do pulo do gato, a gente dá uma olhada na CESP, nas questões da CESP, quais caem mais e com a dificuldade de cada tema. Por isso eu escolhi essas daqui, foi uma questão de didática. Então vamos lá. Primeiro aqui, sobre a inviolabilidade do domicílio. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Então a regra é que a casa é um asilo inviolável. Beleza, moçada. Quando que vai poder entrar? Flagrante delito, desastre, prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. Cuidado, porque tem uma que o pessoal sempre esquece. Consentimento do morador. São 5 exceções, pessoal. São 5 exceções. Tá? Então a regra é que ninguém vai entrar na sua casa, salvo ordem judicial, prestar socorro, desastre, flagrante e consentimento do morador. O pessoal esquece essa questão do consentimento e faz diferença na hora das questões que eu vou apresentar para vocês aqui. Professor,
né? Eu prefiro trabalhar as questões de forma oral. Vocês prestam mais atenção, vão verificar como que cai, tá? Mas depois a gente vê algumas questões de exercícios para vocês aí. Olha só, algumas questões específicas da CESP a gente pode trabalhar, tá? Mas na hora da aula eu não gosto muito de fazer, não. Vamos lá, então, trabalhar aqui. O que a gente tem que saber? Informações importantes. Duas informações importantes aqui antes da gente voltar para o que é o dia. Durante o dia, por determinação judicial. O que eu tenho que entender como dia? Nós temos dois critérios, moçada. O critério físico-astronômico, que é da aurora ao crepúsculo, amanhecer ao anoitecer. E o critério cronológico, que vai das 6 da manhã às 18 horas. 6 da manhã às 18 horas, critério cronológico. E o outro critério físico astronômico, não é astrológico, não é astrologia, tá? Físico astronômico, da aurora ao crepúsculo, amanhecer ao anoitecer. Tá? Aurélio, o que pode vir na prova? Não sei. Passei para vocês os dois critérios. Agora você sabe os dois. Se mencionou o critério físico astronômico, amanhecer, anoitecer. Isso quer dizer que pode ser depois das 18 horas. Ele não especificou nenhum horário, é enquanto está claro. Já o critério cronológico, não interessa se vai estar claro ou escuro. Já é determinado, 6 da manhã às 18 horas. Então, se for 5h30 da tarde, em Juiz de Fora, já está escuro em determinada época. Pode entrar? Pode, está dentro do horário. Se fosse no outro critério, não ia poder, porque já está escuro. Tá? Em Porto Alegre, 9 horas da noite, em determinada época, tem sol. No cronológico não vai poder entrar, porque é até 18. Agora no físico astronômico vai. Então depende do que a questão vai trazer para você. Eu passei os dois critérios. O que cobrar, garanto que você vai acertar. Tá? E outra informação importante. O que é casa? Eu preciso saber o que é casa. Aí nós temos que ir lá no direito penal, mais precisamente no Código Penal, no crime de violação de domicílio. Ele traz para a gente o que é casa. E aqui, ótimas questões de concurso. Ótimas questões de concurso. Recentemente, o Supremo também julgou um caso, tá, interessante que estou apostando para cair em prova. Por isso eu escolhi esse tema. Vamos lá, pessoal. O que é considerado como casa? Primeiro, qualquer compartimento habitado. Então pode ser aquela casa do Neymar, uma mansão, ou pode ser um casebre, na favela, na comunidade. Não interessa, qualquer compartimento habitado é uma casa, eu tenho que respeitar essas regras. Aurélio, mas infelizmente a gente sabe que a polícia, outros órgãos estatais não respeitam isso. Infelizmente, mas esquece a vida real, esquece a prática, vem para o mundo da prova, o mundo do concurso. O mundo do concurso, qualquer compartimento habitado é considerado como casa. Tá? Segundo, aposento ocupado de habitação coletiva. Aposento ocupado de habitação coletiva. Quarto de motel, quarto de hotel, república, os quartos, né? Não a república inteira, não o motel inteiro, não o hotel inteiro. Então, aposento ocupado de habitação coletiva. E o último, o mais interessante, a maior incidência de indagações em prova CESP é essa questão aqui. Local não aberto ao público onde alguém exerce atividade ou profissão. Exemplos, caem muito em prova. Escritório de advocacia, escritório de contabilidade, consultório médico, consultório psiquiatra, psicológico, psicologia, enfim. Qualquer local não aberto ao público onde alguém exerce atividade ou profissão é reconhecido como casa. Então, se vem assim numa questão, policiais militares, ou policiais civis, ou policiais federais, sem mandado, adentraram sem autorização do morador em escritório de contabilidade e lá apreenderam documentos. Neste caso, os documentos apreendidos ali
ou as provas serão lícitas, já que escritório de contabilidade ou consultório médico não é considerado como casa. Veja bem, essa prova aqui é ilícita. Não pode entrar na casa, aqui entre aspas, sem autorização judicial, sem questão de desastre, flagrante, prestar socorro. Ou, principalmente, sem o consentimento do morador. Tá? Então, cuidado. Aurélio, mas e se teve o consentimento? A prova falou que não tinha mandado judicial, mas tinha consentimento à noite. Tem problema nenhum. Teve o consentimento. Se teve o consentimento, é uma das exceções. Então, toma muito cuidado com isso. Tá? E olha só, a outra, que a gente vai ver o julgado do Tribunal Superior aqui. E flagrante? Flagrante, gente, independe de mandado judicial e independe da hora. Flagrante pode se dar durante o dia e pode se dar durante a noite também. E olha que curioso esse julgado que vai cair na sua prova. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial, só é lícita, olha só é lícita, ou seja, é permitido, mesmo em período noturno, bela questão de prova, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. Olha que tribunal que julgou isso. Pouco importante ele, Supremo Tribunal Federal. Tem muito tempo isso, Aurélio? 4 e 5 de novembro de 2015. Vai fazer um ano agora. Então, questão extremamente importante para o seu concurso, tá? Outra questão. Aurélio, e o carro? Gente, carro não é extensão da casa. Então, se eu estou conduzindo o meu veículo, né, a polícia me para numa blitz, eles podem dar uma busca dentro do carro. Equivale como uma busca pessoal. Então, se eles estão procurando drogas e tem cães farejadores, eles podem colocar os cães farejadores lá no veículo para farejar. Ó, achou droga, estou preso em flagrante. Ah, uma casa aqui, por exemplo, eu sou taxista, é o meu trabalho. Não funciona assim. Nesse caso, não. Tá? Qual foi a questão julgada agora recentemente? O carro estava na garagem. E aí foi feita a busca lá no carro. Aí a pessoa falou que não poderia fazer a busca no carro. Ora, se o carro está na garagem, é óbvio que o mandado de busca e apreensão permite que os agentes estatais, que não é só polícia, tá? Geralmente é polícia, que os agentes estatais procurem na casa inteira e, inclusive, nos veículos que estão dentro da casa, dentro do território da casa, dentro do terreno da casa, né? Ou seja, os carros, as motos. Então isso pode ser cobrado para vocês, é bem recente. Tranquilo? Vamos continuar aqui no Pulo do Gato com mais dicas. Vamos lá. Liberdade de comunicação. O artigo 5º, em seu inciso 12, consagra a inviolabilidade do sigilo das comunicações telegráficas, de dados, correspondência, entre outros. Olha só o que dispõe lá o inciso 12. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Vamos lá. Pergunta: essa expressão, salvo no último caso, se refere só à comunicação telefônica ou deve ser entendida como em última hipótese? Cuidado, meus amigos. Essa expressão, salvo no último caso, ela deve ser interpretada como em última
hipótese, em última análise, na última situação, se não conseguirmos obter meios de prova, aí sim poderemos quebrar o sigilo. Então ela não se refere tão somente à comunicação telefônica, porque senão você iria afirmar para mim que eu poderia violar a comunicação telefônica e não poderia violar a correspondência. E aí você estaria afirmando que a correspondência seria um sigilo absoluto e nós já vimos que não há direito absoluto. Então guarde, todo e qualquer sigilo, ele pode ser violado, desde que seja para, grifei aqui, investigação criminal ou instrução processual penal. Tá? Vamos lá. Alguns órgãos aqui. Isso pode ser cobrado para vocês na prova agora da Anvisa. Polícia. Necessária autorização judicial para quebrar sigilo. Tá? Quando é necessária autorização judicial, gente, pode aparecer essa expressão. Cláusula de reserva de jurisdição. Só o Poder Judiciário é que pode determinar. Tá? Ministério Público. Regra geral, o Ministério Público também precisa de autorização. Por exemplo, para determinar uma interceptação telefônica, o Ministério Público ele tem que pedir ao magistrado. Mas não é toda e qualquer situação. Olha esse julgado aqui de 2015, está completando um ano agora. Ótimo para cobrar na prova da CESP. É lícita, é permitida a requisição pelo Ministério Público de informações bancárias de contas de titularidade de órgãos e entidades públicas. Então, por exemplo, a conta é da prefeitura, a conta não é do prefeito. Então, a conta é da prefeitura. O Ministério Público pode pedir direto, com o fim de proteger o patrimônio público, não se podendo falar em quebra ilegal de sigilo bancário. Olha aqui, ó, 20/10/2015. Novidade para vocês, no Pulo do Gato estou fazendo isso com vocês. Mais aqui, Tribunal de Contas da União, mais uma também de 2015. CESP adora isso. O envio de informações ao Tribunal de Contas da União relativas às operações de crédito originárias de recursos públicos não é coberto pelo sigilo bancário. Olha que curioso. Quem julgou? STF, 26 de maio de 2015. Recente também, para cair na prova. Essa também bastante recente, da Receita Federal. De acordo com o previsto no artigo 6º da Lei Complementar 105, o repasse de informações ao fisco não pode ser considerado quebra de sigilo. Então, a Receita Federal pode fazer diretamente, não precisa do Poder Judiciário. Olha que curioso isso. E os fiscos estaduais e municipais? Se eles regulamentarem a lei no âmbito de suas competências, eles também poderão fazer o repasse de informações ao fisco, não precisando se valer da autoridade judicial. Então, são exceções, tá, que foram julgadas recentemente e vocês têm que observar para a sua prova. Vamos lá. Olha a questão interessante também, julgada em 2014, mas é recente para o direito. Informações de órgãos públicos. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade do Estado. Veja bem que esse inciso é bem tranquilo se ele for cobrado em prova. Mas olha essa decisão do STJ. O Ministério das Relações Exteriores não pode sonegar o nome de quem recebe passaporte diplomático emitido na forma parágrafo tal do artigo 6º, o nome de quem recebe um passaporte diplomático emitido por interesse público. Não pode ficar escondido do público. Então, olha só, o nome de quem recebe um passaporte diplomático emitido por interesse público, coletivo ou geral, não pode ficar escondido do público. Assim, se um jornal requer essa informação, o ministro
é obrigado a fornecer. Belíssima questão para ser cobrado em prova. Julgado em 9 de abril de 2014, tá? Pelo STJ. Então, deixei no material aí questão importante para você estudar. Seguindo aqui, tema importante, pessoal, é sobre as ações constitucionais. Nós vamos estudar todas as ações constitucionais aqui, tá? Primeira que nós vamos ver é o habeas corpus. O que ele tutela? Qual que é o objeto dele? Liberdade de locomoção. Então, guarda, que é o direito de ir, vir e de permanecer. Tá? Conceitos importantes. Esses conceitos não vão ser cobrados para vocês. Só que é necessário saber os conceitos para responder algumas questões. Vamos lá. Impetrante é a pessoa que está impetrando o HC. Aquela pessoa que está utilizando o habeas corpus. E o paciente é a pessoa que está sofrendo a coação em sua liberdade de locomoção ou que está prestes a sofrer a coação. Tá? Porque o habeas corpus ele pode ser preventivo e ele pode ser repressivo. Vamos lá agora. Pulo do gato, as principais dicas aqui. Quem é que pode se valer do habeas corpus? Legitimidade ativa. Qualquer pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira, residente ou não no Brasil, Ministério Público em favor do réu, obviamente, juízes e tribunais de ofício, tá? Observação. A pessoa jurídica, meus amigos, pode ser impetrante, mas ela não poderá ser paciente. Qual é o detalhe aqui? Por isso que eu falei para você ter atenção. Se ele tutela a liberdade de locomoção, direito de ir, vir ou permanecer, uma pessoa jurídica não pode ser paciente. Tem como uma pessoa jurídica ser privada da sua liberdade de locomoção? Não, não tem jeito. Mas aqui o habeas corpus, né, você em nome próprio pode pleitear direito alheio. Então, Aurélio pode impetrar um habeas corpus em favor do professor Macarrão, em favor da professora Júnia, mesmo que eu não os conhecesse, mesmo não sendo advogado deles. Aqui no habeas corpus, isso é permitido. E aqui é qualquer pessoa, meus amigos. Ele é o único remédio constitucional ou ação constitucional que não requer capacidade postulatória. Ou seja, é o único que não requer assistência por parte de advogado. Se você que está me assistindo está numa situação de coação contra a sua liberdade de locomoção e não é advogado, você pode se valer do habeas corpus. É óbvio que é mais recomendável você contratar um advogado por questões técnicas. Mas, caso você queira, você pode impetrar o habeas corpus para você ou para um terceiro. O habeas corpus permite isso, tá? Ele não tem nenhuma formalidade. Já vimos casos aí de habeas corpus em papel higiênico, já vimos habeas corpus em lençóis, então não tem nenhuma formalidade, tá? Então guarda bem que isso pode ser cobrado na sua prova. Voltando para cá, legitimidade passiva. Olha como que eu coloquei. Aquele que está coagindo outrem em sua liberdade de locomoção. A questão é, vem na prova da CESP, não cabe utilização de habeas corpus contra ato de particular. Falso. Não é tão comum. Não é tão comum. Tá? Na prática a gente vê pouco isso. Pouquíssimas vezes. Agora, no concurso público há muitas vezes. Porque a gente pensa aqui que é só o Estado que vai nos coagir contra a liberdade de locomoção. Na maioria das vezes é o Estado, é óbvio. Mas pode ter situações do particular. Imagina um exemplo, tá? Você foi internado no hospital para algum tratamento de saúde. E aí tem valor X. Você não pagou esse valor. E o responsável pelo hospital não quer liberar.
Ele não quer liberar você, ele só vai te liberar, né? Você está com uma dívida com o hospital, ele só quer te liberar quando você pagar. Ele pode fazer isso? Ele não vai poder fazer isso, né? E prisão civil só cabe aqui do depositário infiel e do devedor de alimentos de acordo com o texto constitucional. Porque na prática hoje, com a súmula vinculante 25, só cabe a prisão civil do devedor de alimentos. É um ponto importante, depois eu menciono isso com vocês mais para frente. A questão aqui, caberia a utilização de um habeas corpus? Caberia. Um particular coagindo outrem quanto à sua liberdade de locomoção. Então, para a prova, isso é muito importante. Tá? Seguindo aqui, o habeas corpus, ele pode ser preventivo ou repressivo. Preventivo, quando está na iminência da coação da liberdade de locomoção, e repressivo, quando já aconteceu a coação quanto à sua liberdade de locomoção. Seguindo, esse daqui, o habeas data, ele é fácil, mas teve uma provinha do TRT do Rio de Janeiro que derrubou muita gente, porque misturou incisos. Era da Fundação Carlos Chagas e muita gente se equivocou, tá? Que a Fundação Carlos Chagas são questões mais objetivas, mais diretas, não exigindo um raciocínio. Aqui exigiu, quem foi só pela decoreba se equivocou. O habeas data, o objeto dele, gente, é a liberdade de informação pessoal. Legitimidade ativa. Qualquer pessoa física ou jurídica nacional ou estrangeira, residente ou não no Brasil. Legitimidade passiva. Quaisquer entidades governamentais e pessoas jurídicas de direito privado, mas de caráter público. Características. Ele é personalíssimo. Eu vou explicar isso de novo, pode aguardar. Ele é personalíssimo. E é necessária a negativa das informações na via administrativa. Quando você está lá estudando sobre o habeas data, no artigo 5º da Constituição, o habeas data é cabível quando? Para conhecimento de informações ou para retificação de informações. Olha aqui, abre parênteses, direito personalíssimo, fecha parênteses, relativos à pessoa do impetrante. Enquanto que no habeas corpus eu posso impetrar para outrem, aqui no habeas data é direito personalíssimo. Eu quero ter acesso às minhas informações. Foram negadas, porque é necessária a negativa na via administrativa, eu posso utilizar um habeas data. Então, o habeas data tem um direito, tem um caráter, melhor dizendo, personalíssimo. Olha essa observação aqui. Caiu na prova do TRT do Rio de Janeiro. Tá? Vamos lá. São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas. São a todos assegurados, é a Constituição que está falando. O direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. Direito de petição, não tem nenhum problema. Olha esse aqui que derrubou a galera. A obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Olha só, galera, são garantidos a todos. Então, qualquer pessoa tem direito de obter certidão. Eu quero uma certidão sobre isso, qualquer um. Então, o remédio constitucional adequado, a questão tratava disso. A pessoa foi em órgão público e fez o pedido, fez o requerimento de uma certidão. Não era de conhecimento de informação, nem de retificação de informação. E foi negado. Aí o que o aluno entendeu? Ora, certidão, ele quer ter conhecimento e foi negado. Então cabe habeas data. Curiosamente, o examinador colocou habeas data como letra A. Um monte de gente marcou letra A. Só que não é. Para obter direito de certidão, é um direito líquido e certo de qualquer pessoa. Se é um direito líquido e certo, que não é amparado por habeas corpus nem por habeas data, poderia ser tão somente o mandado de segurança individual, que é o que a gente vai estudar agora. Então, olha que boa pegadinha de prova
Que boa sacada! Não é só decorar, a gente tem que raciocinar. Então, o meu objetivo aqui no Pulo do Gato é esse: apresentar os temas para que você raciocine na hora da sua prova. Tá? Mandado de segurança individual. Objeto: direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou por habeas data. Legitimidade ativa: qualquer pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira, residente ou não no Brasil. E a legitimidade passiva: autoridades públicas ou agentes de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Ou seja, o legitimado passivo, ele pode ser autoridade pública ou pode ser também um particular, tal qual nós vimos lá no habeas corpus. Preventivo ou repressivo, tá? Tal qual o habeas corpus. Agora, questões importantes. Quais são as características? Tem prazo de 120 dias a contar da ilegalidade, ele é o único que tem prazo aqui, prazo decadencial, tá? Uma vez que ultrapassou esse prazo de 120 dias, a parte não pode mais se valer do mandado de segurança. Tem um caráter subsidiário. O que é o caráter subsidiário? Justamente isso daqui, ó. Quando o direito for amparado por habeas corpus, você tem que se valer do habeas corpus. Quando for habeas data, você tem que se valer do habeas data. E ele tem natureza cível. Ele pode ser utilizado na área penal, mas ele tem natureza cível. Pessoal, um detalhe. Questão boa da CESP. Pode se repetir, tá? Como que poderia se repetir? Olha que questão muito boa aqui. Não lembro, lógico, os detalhes da questão, mas misturava os remédios constitucionais. Era mais ou menos assim a questão, tá? Inclusive a gente vai estudar sobre o tema de direito de reunião. As pessoas iriam se reunir pacificamente, portanto sem armas, já tinham avisado a autoridade competente, não iriam impedir outra reunião previamente marcada para o mesmo local. Ou seja, todos os requisitos constitucionais foram preenchidos. Não estava tudo ok, poderia ser realizada a reunião. Aí vem um agente estatal, na hora que as pessoas estão lá reunidas, fala: ó, não pode fazer reunião aqui não, estou proibindo vocês de se reunirem aqui. Aí a questão vem narrando o fato e expressa que entre os membros ali, os participantes daquele movimento, tinha um estudante de direito. E que esse estudante de direito, contra o ato daquela autoridade pública, impetrou um habeas corpus. Olha só, impetrou um habeas corpus. E a própria questão afirma que, neste caso, o correto não deveria ser a utilização de um habeas corpus, e sim de um mandado de segurança. E você, candidato, tinha que marcar certo ou errado. O que você marcaria? Você tinha que marcar que estava certo. Porque o que foi violado ali? Não foi o direito de liberdade de ir e vir. Ele não ameaçou prender ninguém. Ele quis impedir o direito líquido e certo de reunião. Então, o remédio constitucional adequado deveria ser o mandado de segurança. Excelente questão. Misturou habeas corpus, misturou mandado de segurança e misturou direito de reunião. Por isso, repito o que eu disse no início da aula. No pulo do gato a gente vai o quê? Direcionar você. A gente já estuda as questões, a gente já estuda a banca CESP, sabe como os temas serão apresentados. Então confia na gente, confia na forma de trabalho, mas mandem perguntas, mandem críticas, que a gente está aberto para tudo isso. Correto? Prosseguindo aqui, moçada, vamos lá. Temos o mandado de segurança coletivo, que cai também bastante em prova, tá? Principalmente quanto à legitimidade ativa. Quem que pode se valer do mandado de segurança coletivo? Partido político com representação no Congresso Nacional. Cuidado aqui, moçada. Se o partido tiver um representante na Câmara ou no Senado, será legitimado para impetrar o mandado de segurança.
Então, ele tem um na Câmara, mas não tem nenhum no Senado, ele é legitimado. Ele tem um no Senado e não tem nenhum na Câmara, ele é legitimado. Agora, se ele não tem representante no Congresso Nacional, nem na Câmara, nem no Senado, ele não poderá. Então, não é qualquer partido político, como aparece nas provas da CESP. Tá? E outro, organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados. O detalhe aqui, meus amigos, o candidato deve ficar atento, pois o requisito de estar constituído há pelo menos um ano somente se aplica para a associação. Isso quer dizer que uma organização sindical e uma entidade de classe que forem criadas há menos de um ano, elas poderão se valer do mandado de segurança coletivo. A associação não poderá. Então, questãozinha, tema até já batido em prova, tá, moçada? Mas sempre acaba retornando aí. A ação popular, ela tutela o patrimônio público, o meio ambiente, a moralidade administrativa e o patrimônio. Aqui está ao não, né? A gente corta aqui. E o patrimônio histórico e cultural. Cuidado aqui. Legitimidade ativa. Somente o cidadão brasileiro. Aqui é entendido como aquele que está no gozo dos direitos políticos. Nós vamos ver ainda direitos políticos, tá? Então, a legitimidade. Quem que é cidadão para o fim de propor ação popular? Aquele que está no gozo dos direitos políticos, aquele que tem capacidade eleitoral ativa. Tá? Então, aquele que tem capacidade eleitoral ativa. Não é ativa e passiva, é tão somente ativa. Isso quer dizer que um menor que tem 16 anos de idade, tem título de eleitor, ele como advogado, ele é legitimado para propor a ação popular. Tá? Não vá confundir com a ação civil pública, que poderá ser proposta pelo Ministério Público, defensorias, associações, etc. Somente o cidadão. Observação. É comum o examinador colocar na prova que somente brasileiros natos podem utilizar dessa ação. Nós vamos estudar nacionalidade também. Um brasileiro naturalizado que esteja no gozo dos direitos políticos poderá propor essa ação. Então, cuidado com isso daqui. E a legitimidade passiva, entidade de administração pública direta e indireta ou pessoa jurídica que de algum modo trate com dinheiro público. Autoridades, administradores, funcionários e beneficiários diretos. Tá? Então, cuidado com essa parte da legitimidade. Só antes do mandado de injunção, uma pegadinha aqui que eu quero trazer para vocês. Você está estudando em casa, né? Sempre lendo a Constituição, fazendo exercício CESP. Você tem que tomar cuidado. Olha só. Quando a gente estuda o habeas corpus, fala assim, qualquer pessoa pode impetrar habeas corpus. E aqui, na ação popular, qualquer cidadão. Repito, entende-se cidadão aquele que tem a capacidade eleitoral ativa. Ele não precisa ter a passiva. Ora, ele não estou entendendo isso. A gente vai estudar direitos políticos. Mas olha só, já vou adiantar de uma vez. Para cada cargo, ele vai, entre outros requisitos, tem o requisito da idade. Então, para ser vereador tem 18 anos. Mas para ser prefeito tem 21, tem que ser 21. Então, eu tenho 18 anos, eu tenho capacidade eleitoral ativa para votar e passiva para ser eleito, votado. Só que apenas para vereador. Eu não tenho para prefeito. Eu não tenho para governador, que é 30, e nem para presidente, que é 35. Então, cidadão aqui é aquele que está no gozo dos direitos políticos e tem a capacidade eleitoral ativa, que pode votar. Então, por isso que o menor de 16 anos, com o de eleitor, ele pode votar. Mas ele sequer pode ser votado. Ele não tem 18 anos ainda. Ele não pode ser eleito. Então, cuidado com isso. Tá? Nos direitos políticos, a gente volta explicando isso novamente. Detalhe, moçada. Veja se eu posso trocar.
Eu posso colocar na prova, item para você julgar. Qualquer cidadão é parte legítima para impetrar habeas corpus. Correto. Se qualquer pessoa pode, qualquer cidadão também pode. Agora eu posso fazer o inverso. Qualquer pessoa poderá propor ação popular? Não. Qualquer pessoa não. Aqui tem que ser o cidadão. Isso significa dizer que pessoa jurídica não pode propor ação popular. Isso quer dizer que o Ministério Público não pode propor ação popular. Isso quer dizer que o estrangeiro não pode propor ação popular, porque ele não tem capacidade oral ativa. O português equiparado a brasileiro pode, se ele tiver direitos políticos. Aí ele vai poder, mas ele é português equiparado. O brasileiro naturalizado pode, ele é brasileiro. Então olha as pegadinhas. Aurelinho preso, depende do preso. O preso provisório, ele pode propor ação popular. Agora o preso com sentença penal transitada em julgado, condenatória transitada em julgado, ele está com os direitos políticos dele suspenso. Então ele não pode propor ação popular, mas ele pode impetrar o habeas corpus. Olha só, quanta informação aqui da ação popular. Tudo isso pode ser cobrado para vocês. E ele pode, lembre, acesse e faz isso, um item só, ou em 2, 3 itens, englobar vários temas. Então toma cuidado quando se deparar com esse tipo de questão. Analise, raciocine a questão, tá? A novidade do ano vai cair na prova. Eu estou apostando vai cair em prova, porque a lei é de agora, 2016, junho de 2016. É a lei do mandado de injunção. Aurélio não vai cobrar a lei, não está no meu edital, mas está os remédios constitucionais. Antigamente, nós não tínhamos lei sobre o mandado de injunção. A gente utilizava, no que era cabível, a lei do mandado de segurança, e era cobrado, e caía na prova. Então, pode cair também nessa sua prova, tá? Então, vamos lá, mandado de injunção. Já até coloquei, ó, atualizado com a lei 13.300 de 2016. Pontos importantes aqui. Ele tutela as liberdades constitucionais referentes à nacionalidade, aqui é decoreba, nacionalidade, soberania e cidadania. No mandado de injunção, gente, ele é cabível quando há uma ausência total, novidade aqui, ó. Aurélio, não está escrito isso na minha Constituição, mas pode colocar aí. Ausência total ou parcial de norma regulamentadora. Norma regulamentadora referente ao quê? Nacionalidade, soberania e cidadania. Cuidado, estou apostando que esse parcial vai ser cobrado na prova. Porque a lei inovou. No texto constitucional não tem lá o parcial. Mas na lei ele traz essa questão do parcial. Então pode ser uma ausência total ou pode ser uma ausência parcial da norma regulamentadora, desde que seja referente à nacionalidade, à soberania e cidadania. Um outro aspecto que eu quero trabalhar com vocês. Norma regulamentadora, né? Quer dizer, eu devo interpretar como igual a uma lei? Ou seja, essa norma regulamentadora necessariamente tem que ser um ato oriundo do Poder Legislativo? Veja bem, pode ser lei ou pode ser outro ato normativo. Não quer dizer que é tão somente lei, não. Pode ser um ato oriundo do Executivo, pode ser um ato oriundo do Judiciário. Então, cuidado. Não é só ausência ou total ou parcial de uma lei. Pode ser qualquer ato normativo, desde que se refira à nacionalidade, soberania e cidadania. Tá? É óbvio que essa norma regulamentadora tem que ser oriunda de quem? Do poder público e não do particular. Legitimidade ativa. Novidade aqui. No individual, não. Qualquer pessoa física ou jurídica, nacional, estrangeira, residente ou não no Brasil. Novidade agora, o coletivo.
Quem pode se valer do mandado de injunção coletivo? Atenção para a prova, MP, Defensoria Pública, aí é igual no mandado de segurança agora, partido político com representação no Congresso Nacional, organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano. Estou apostando nisso. MP e Defensoria Pública não vai impetrar mandado de segurança coletivo, tá? O mandado de injunção, ele vai poder agora, então cuidado com isso. Legitimidade passiva, meus amigos, é a mais fácil de todas. É o responsável para editar a norma regulamentadora. Pode ser o poder, o órgão ou autoridade com atribuição para editar a norma regulamentadora. Então, no plano federal, se está faltando uma lei federal, exemplo de greve, quem que vai ser o legitimado passivo? O Congresso Nacional. Questão específica de prova. Pode ter mandado de injunção estadual? Olha só, é possível que exista mandado de injunção no âmbito estadual, desde que isso seja previsto na respectiva Constituição estadual. Aqui, ó, 125, parágrafo 1º da Constituição Federal. Então, se tiver previsto na Constituição estadual, pode. E aí aqui eu trouxe como exemplo para vocês, que vocês não vão sair estudando todas as constituições estaduais, eu trouxe a daqui do estado de Minas Gerais. A Constituição de Minas tem previsão. Artigo 106, compete ao Tribunal de Justiça, além das atribuições previstas na Constituição, mandado de injunção. Quando o quê? Aí ele copiou. Quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição de órgão, de entidade ou de autoridade estadual da administração direta ou indireta. Correto, colegas? Prezados, pulo do gato, olha o tanto de coisa que nós trabalhamos na aula de hoje. Então, eu vou trabalhar assim, o objetivo do curso é esse e a gente vai seguir. Os professores aqui do Pontos Concurso, eles estão preparados, né? Eles estudam as bancas de prova, então essa confiança que vocês depositam na gente é recíproca. Vocês depositam a confiança e a gente com dedicação passa os assuntos mais importantes para vocês. Correto, meus amigos? Hoje eu encerro por aqui, continuem estudando, continuem firme no seu propósito, né? Que a hora vai chegar, a sua aprovação está perto. Um grande abraço, até a próxima.